Salve, salve, nação alvinegra. Aqui quem tá falando é o Rodrigo. E eu tô pronto aí para poder apresentar para vocês o quadro Enciclopédia Alvinegra. E o tema de hoje a gente vai estar falando sobre o tabu histórico aí que o Santos colocou em cima do Corinthians, né? Foram 11 anos de invencibilidade válidas pelo Campeonato Paulista. Iniciou no Paulista de 1957 e foi finalizar no Paulista de 1958, na data de 6 de março, né? O Santos ele tinha aí, né, uma, uma hegemonia muito grande nessa época. E para vocês terem uma ideia, aí foram 22 jogos de invencibilidade santistas válida pelo Campeonato Paulista. Porém, houveram aí 4 vitórias do Corinthians fora do Campeonato Paulista, que foram 3 válidas pelo Rio São Paulo e uma válida pela Taça São Paulo. Então, repetindo para vocês, foram 11 anos de invencibilidade santista válida pelo Campeonato Paulista. Isso incomodava demais a torcida na época. Para vocês terem uma ideia, os melhores times da época eram o Palmeiras e o Santos. O Santos vinha como favorito, né, devido a ter Pelé, ter Edu, Carlos Alberto Silva, né? E o Palmeiras tinha a academia lá, né, com Ademir da Guia. Porém, o Palmeiras ele estava disputando a Taça Libertadores da América e acabou deixando aí o Campeonato Paulista de 68 um pouco de lado. E aí o que que aconteceu? O Santos ele acabou ganhando com um certo conforto, né, o Campeonato Paulista, e o Timão acabou sendo vice-campeão. Porém, todos nós, né, acabamos lembrando desse Paulista de 68 justamente pela quebra desse tabu aí. A Gazeta Esportiva, que era o maior veículo, né, de comunicação esportiva na época, ela acaba colocando aí, né, na sua página principal, o destaque da vitória corintiana. Para vocês terem uma ideia do tanto quanto foi importante essa vitória para o Corinthians. O Santos ele vinha aí, né, com a sua equipe, como eu falei para vocês, né, com 3 jogadores muito importantes aí: Edu, Pelé, Carlos Alberto Silva. E o Corinthians, de contrapartida, tinha o novato Luiz Carlos, que era o zagueiro. Nós tínhamos o Paulo Borges, nós tínhamos o Rivelino também iniciando no Corinthians, tínhamos o atacante Edu e o Flávio. O Flávio e o Paulo Borges, eles são os personagens principais aí junto com o Luiz Carlos, pois o Luiz Carlos ele foi o marcador do Pelé na data de 6 de março aí. Então eu vou falar um pouquinho do Luiz Carlos, gente. O Luiz Carlos ele tinha essa partida foi a primeira partida dele jogando com a camisa do Corinthians. E logo na primeira partida, né, o presidente do Corinthians ele dá uma pressionada em cima do Luiz Carlos, falando pro Luiz Carlos: a gente está querendo a vitória a todo custo. E o Luiz Carlos, no pensamento dele, pensou, né, pô, a gente está 11 anos sem ganhar do Santos. Então, assim, uma derrota a mais ou uma a menos não vai fazer diferença. Então eu vou jogar tranquilamente. E foi justamente o que aconteceu nessa data. O Luiz Carlos jogou muito, marcou demais o Pelé, tanto que o Pelé ele considera aí o Luiz Carlos um dos piores marcadores que ele teve aí pela frente. Realmente, o Luiz Carlos ele anulou o Pelé nessa data aí de 6 de março, né, no jogo de Corinthians e Santos. Nós temos aí também o Paulo Borges, que foi um cara muito importante, pois marcou o primeiro gol do Corinthians na partida. Aliás, foi um golaço de fora da área. E finalizando aí foi o Flávio, né? O Flávio marcou o segundo gol aí, quase no final do jogo. Pra vocês terem uma ideia, né? Esse jogo foi um jogo muito disputado. E o Corinthians, apesar do Luiz Carlos ter meio que anulado o Pelé, o Santos ele pressionou demais o Corinthians. Tanto que o Corinthians fez 2-0, mesmo quase no final do jogo, ninguém ia embora do estádio, com medo até mesmo do Santos ainda acabar virando a partida. Caso que não aconteceu. Então o Corinthians aí ele acabou vencendo o Santos de 2-0. O Santos, inclusive assim, para vocês terem uma ideia, o Pelé ele acabava meio que pressionando o Luiz Carlos dentro do campo. O Luiz Carlos ele acabou dando até alguns dribles no Pelé e o Pelé acabou perguntando para ele quem que era ele para poder estar driblando o rei do futebol, né? Então foi realmente uma partida muito difícil. Essa partida ocorreu dentro do estádio do Pacaembu. Na época não tinha nem o tobogã, era a concha acústica, né? E o Corinthians acabou vencendo aí. E acabou quebrando esse tabu tão incômodo que
perdurou durante 11 anos. Bom, gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar, né, para vocês poderem ter uma ideia de como foi o jogo, eu vou passar os melhores momentos, né, de Corinthians e Santos, válido pelo Campeonato Paulista de 1968, com os 2 gols aí de Paulo Borges e Flávio. Fiquem aí agora com os melhores momentos e até mais, rapaziada. Vai Corinthians! Com um punhado de craques comprados a peso de ouro, tentava a reabilitação ante o Santos, um rival que há 11 anos estava atravessado na garganta dos alvinegros paulistas. Esse era o jogo do ano. A Academia Santista queria manter a escrita, não deixando que o adversário alcançasse a vitória tão esperada. Mas nessa noite, a nova equipe do carioca Paulo Borges veio a campo só pensando em acabar com o tão incômodo tabu. Uma partida de lances sensacionais, disputada com todo o empenho. O Corinthians insistindo mais e revelando maior coesão. E o Santos tentando alguma coisa em lances isolados. Mas no segundo tempo, Paulo Borges fazia explodir o Pacaembu. E o Santos quase empatava. As emoções se sucediam nessa partida nervosa e que parecia decidir um campeonato. E os corintianos liquidavam a fatura nesse lance que Flávio vai concluir. O Santos ainda tinha algum fôlego e tentou a virada. Mas nessa noite o Corinthians queria mesmo acabar com a história de seu azar de 11 anos e alcançou uma vitória merecida. A torcida disputou as camisas dos craques corintianos e a festa foi o extravasamento da imensa alegria pelo triunfo sensacional.